Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui hoje para trazer para vocês algumas dicas, alguns bizus aí para a prova de ENAD 2025, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, realizado pelo INEP, né? INEP do MEC. E eu espero que vocês estejam todos bem, tá? Grata satisfação poder contribuir com vocês. E eu espero que vocês gostem do material que eu preparei aqui, tá? Vamos lá. Esse trabalho ele é voltado para o curso de administração da UEMA de Timon. E estamos todos juntos, né? Todos os professores juntos. Esse preparatório para o ENAD. Nessa jornada, a gente vai transformar a dedicação à excelência, né? O ENAD não é apenas uma avaliação, é a demonstração do compromisso de cada um com o futuro. E os professores, juntamente com a coordenação, o departamento e o campus de Timon, estão unidos para que a gente possa fazer um trabalho a longo prazo, tá? Então, a gente não está cobrando de vocês resultado para este ENAD agora. Nós estamos fazendo um trabalho a longo prazo com a finalidade de se criar uma cultura onde o aluno do curso de administração e dos demais cursos da UEMA de Timon possam se destacar e ter bons resultados, porque isso vai ter um retorno não só para o aluno, mas também para a instituição como um todo. Perfeito? Então eu queria dizer para vocês, parabéns. Parabéns porque vocês já chegaram até aqui. Se vocês estão convidados a fazer a prova do ENAD de 2025, vocês venceram uma parcela da sociedade que não tem essa oportunidade. Então, parabéns para vocês. Não desistam, tá? Essas são as palavras iniciais que eu quero trazer para vocês que irão realizar a prova do ENAD 2025. Perfeito? Façam de tudo, gente, para ir realizar essa prova. Os ganhos serão inúmeros, tanto para você quanto para a instituição. Por gentileza, gente, não faltem. Aproveitem essa oportunidade. Vocês são os melhores. Tá? Vocês são os melhores que nós temos no curso de administração neste momento. E nós precisamos muito de vocês. Precisamos que vocês compareçam ao dia da prova. Estejam munidos com os documentos pessoais. Estejam bem preparados para passar aquela temporada de avaliação de prova. Então, eu queria trazer um cenário aqui para vocês, apresentar para vocês onde estamos hoje. Onde é que nós estamos hoje? Vocês têm noção disso? Tá? Então, vamos olhar aqui para esses números com honestidade e estratégia, né? Conhecer onde estamos é o primeiro passo para alcançar essa excelência que nós buscamos. Então, percebam que de formação geral, tá? Nós estamos aí em 51,3, representando aí, né, a formação geral. Tá? Então, esses dados, eles vêm justamente para que vocês possam compreender que nós estamos acima da média nacional, que é 49,7. Tá? Então, o nosso desempenho do curso de administração tem ido acima da média nacional. Porém, em conhecimentos específicos, precisamos melhorar. Estamos abaixo da média nacional. Tá?
Então, estamos com 35,2, sendo que a média nacional é 37,8. Perfeito? Então, o desafio está onde? Nas disciplinas técnicas, na área profissional. Tá? Então, a gente tem que compreender isso. Tá? Então, o curso de Timon, ele apresenta uma boa base na formação geral. Isso é reflexo de um corpo docente qualificado e de vocês, alunos, engajados. No entanto, precisamos avançar estrategicamente nas áreas técnicas, específicas da administração para alcançar a excelência que os nossos estudantes merecem nessa nota. Deu para compreender, gente? Aqui eu detalhei um pouco mais para que a gente pudesse entender aqui essa situação de forma mais ampliada, né, na seção de análise do curso. Então, na parte aí de comparativos, né, nós temos um percentual que na área de estatística nós estamos com 65%. Na área de finanças, nós estamos em 62%. Na área de estratégia, 48%. E na área de logística, nós estamos com 45%. Tá? Então eu quero que vocês percebam aí que se faz necessário a gente melhorar um pouco. Tá? Então, por exemplo, em estratégia empresarial, nós tivemos apenas 18% de 23% do nacional. Né? De 24% do nacional, nós só acertamos 18%. Nós estamos abaixo do nível nacional na área de estratégia. Só para vocês entenderem um pouco aí de forma mais detalhada. Né? Então eu percebo que a maior distância que nós temos aí nesse radar comparativo são os métodos quantitativos e finanças, né? Que exigem um raciocínio analítico e uma prática mais constante. Ou seja, alguns precisam fortalecer, né, nos próximos anos aí, não só os alunos que vão responder o ENAD esse ano, mas trabalhar mais essa parte da estatística e dos métodos quantitativos por meio do raciocínio analítico, tá? E isso serve até para o preparatório para concurso, tá, gente? Então, eu trago essa mensagem final. Nessas áreas exigem prática constante, interpretação criteriosa de dados e aplicação de conceitos em cenários reais. Né? Com um treinamento direcionado e dedicado, todos vocês podem dominar esses conteúdos. Né? O desafio já está mapeado, agora é hora da gente agir com o que nós temos. Perfeito? Avante! Então, o que está por trás do desempenho? É o que está por trás dos resultados. Então, compreender as causas é essencial para transformar esses resultados. Não é uma questão de capacidade de vocês, alunos, porque os nossos alunos, eles têm potencial. Eu quero trazer essa mensagem e fortalecer esse ponto. É uma questão de estratégia e preparação adequada que a coordenação, a direção do curso, né, os departamentos da UEMA de Timon estão justamente trabalhando essa preparação a longo prazo. Tá? Então, primeiro ponto dele, gente, é uma interpretação visual. Tá? Alguns têm dificuldade de analisar gráficos, tabelas, dashboards. Tá? Então, essas habilidades essenciais do mercado atual podem ser desenvolvidas com uma prática direcionada. Tá? Então, utilizem nos momentos que vocês puderem
o YouTube, por exemplo, para pegar dicas sobre análise de gráficos, tá? Uma visão interdisciplinar. Falta de prática em conectar diferentes disciplinas, por exemplo, finanças com estratégia, estatística com marketing, como o mercado exige. Perfeito? Então a gente vai ter que entender essa correlação, se faz necessário a gente compreender isso. Tá? Outro ponto que está sendo muito batido é é a familiaridade com o formato da prova. Então, toda vez que a gente tem pouco contato prévio com o estilo e a estrutura das questões do ENAD, isso vai gerar o quê? Insegurança e perca de tempo durante a prova. Então, está sendo feito um trabalho para que todos os professores possam inserir questões no modelo, na estrutura, no estilo das questões do ENAD. Tá? Outro ponto, treino insuficiente. A gente percebeu que a ausência de simulados regulares, exercícios aplicados que produzam essas condições e o nível de complexidade da prova, né, como se fosse uma realidade, nós temos aí um aspecto ligado ao tempo. Muita gente se perde com o tempo. Então lembre-se, não é falta de capacidade de vocês alunos, dos nossos alunos. É a falta do treino estratégico. E treino é exatamente o que estamos oferecendo agora, tá? Então, vamos analisar de forma estratégica o que nós temos de melhor, né? Então, nossos pontos fortes são a fundação para que a gente possa construir resultados excepcionais. Vamos reconhecer e valorizar o que temos e o que nos torna único, né? Primeiro, nós temos uma formação geral sólida, tá? Nossos estudantes demonstram esse pensamento crítico, consciência social, uma visão ampla da realidade brasileira, competências cada vez mais valorizadas no mercado de trabalho, gente. Segundo ponto, um ambiente acolhedor. A Universidade Estadual do Maranhão, em Timon em especial, que é o caso na qual nós estamos aqui nos direcionando para vocês, alunos, é uma comunidade acadêmica que valoriza o respeito, a colaboração, o crescimento coletivo, criando condições ideais para aprender mais num contexto de projeto pedagógico, né? Terceiro ponto, docentes qualificados. Além de serem mestres e doutores comprometidos com a excelência acadêmica, o desenvolvimento integral de cada aluno, pode-se notar que todos têm experiência prática com o mercado. Cabe a você sugar o máximo da oportunidade que você está tendo de cada professor / disciplina. Então, nas disciplinas que vocês têm, aproveitem o máximo enquanto estiverem na UEMA de Timon. Tá bom? Nós temos alunos comprometidos. Isso é notório. Vocês são dedicados, resilientes, estão dispostos a superar os desafios que têm no dia a dia, justamente para alcançar os objetivos profissionais e pessoais. Aqui nós temos alunos que já estão estagiando em grandes locais, alunos que já estão trabalhando em grandes empresas. Então, esse comprometimento para nós, time de professores e direção da universidade, ele é perceptível. A gente reconhece que vocês têm um comprometimento. Então, perfeito. Nós temos a base, o talento e o potencial. Agora nós vamos direcionar tudo isso de vocês para a excelência do ENAD. É uma prova, gente, como qualquer. Eu costumo até trocar esse nome de prova por uma atividade avaliativa, porque essa palavra prova assusta muito, né? Então aqui, ó,
O que estamos fazendo para melhorar? Então, reforço em áreas críticas, simulados temáticos, grupos de estudos, tá? Integração entre a teoria e a prática. Temos monitoria e plantões, como vocês estão vendo aí, né? Esse atendimento, gente, pode ser individualizado, inclusive para tirar dúvidas específicas. Todos os professores estão unidos nesse projeto, gente. Mas cada aluno, cada um de vocês é protagonista dessa evolução. Os recursos estão disponíveis. O caminho está traçado. Temos dias contados para a prova. Agora é hora de caminhar com determinação rumo à excelência. O impacto disso vai ser direcionado para o teu currículo core, que vai ser o certificado, né? Então, eu trago aqui, né, a primeira disciplina para a gente pensar estratégico, né? Pensar no ENAD, tá? Então, a administração estratégica é o coração do curso. E uma das áreas mais cobradas no ENAD tem sido esta: dominar alguns conceitos fundamentais são básicos para esse momento de sucesso, tá, gente? Então, quando eu falo, toda vez que vocês verem, gente, anota esse bizu. Na área de administração estratégica, de planejamento estratégico, missão, visão e valores, a gente vai lembrar sempre da identidade organizacional e do direcionamento estratégico. Toda empresa tem que ter um propósito e uma razão de existir. Toda empresa tem que ter um futuro desejado, onde é que ela quer chegar e quais são as suas inspirações. Essas aspirações vão ser apresentadas do nível estratégico para o nível tático. O nível tático vai apresentar para o nível operacional. E a partir dessa missão, da visão, dos valores, nós vamos ter os princípios norteadores de tomadas de decisão. Perfeito até aí? Então lembrem dessas palavras-chave para que seja fácil na hora de você responder as questões de marcar. Lembrem dessas palavras-chave para que você possa construir uma pequena resposta com início, meio e fim. Início, sempre lembrando de algo conceitual. O meio, trabalhando as características principais que você lembrar. E o fim dessa resposta tem que ser correlacionada com algo prático. Segundo ponto, matriz BCG. Olha aí que legal, gente. Deu para lembrar dela? Toda vez que a gente pensar nisso, a gente vai ter, né, um contexto em que a matriz BCG ela traz, né, uma gestão de portfólio de produtos. Tá? Então, essa matriz BCG ela vai classificar produtos ou unidades de negócio com a base em duas variáveis. A primeira variável dela vai ser o crescimento de mercado. Ou ela tem um crescimento alto ou ela tem um crescimento baixo. A segunda variável vai ser a participação de mercado. A participação ela é alta ou baixa? Pronto. A partir disso, eu coloquei aí alguns quadrantes, né? Uns pontos. Alguns podem até se perguntar, né? Aqueles que receberam o material em PDF. Vale, o professor colocou aqui matriz BCG, estrelas, vacas leiteiras, né? As dúvidas, interrogações, os abacaxis. Então vamos lá. A literatura traz justamente esse contexto de que toda vez que eu classifico os produtos com uma alta participação de mercado, ela pode ser considerada como uma estrela. Tá? Então, são os campeões, porque exigem um investimento, mas trazem um bom retorno. Então, esses produtos estrelas, eles podem ser considerados como, por exemplo, os celulares, gente, que estão no topo de linha, que estão sendo
cada vez mais, né, ganhando expansão de mercado por meio dos seus clientes, tá? Então a gente vai observar aqui que o produto que é caracterizado como as vacas leiteiras, né? Ele já tem uma participação de mercado mais madura. Ela tem um baixo crescimento, tá? Eles geram um caixa de certa forma estável que vai sustentar outros produtos, tá? Então, em algumas marcas, poderia citar o exemplo para vocês, algum modelo de veículo que já está consolidado no mercado, que ainda vende bem, né? E ele vai ter uma venda, né, estável no mercado que sustenta ainda aqueles outros produtos que não vendem muito bem. Deu para compreender? Na parte de interrogações, tá? A gente vai perceber que são produtos que estão dentro do mercado, né? Mercados que estão em crescimento, mas ele tem uma baixa participação, certo? Então, normalmente esses produtos, os empresários ou os clientes, eles vão ter essa reflexão, essa interrogação. Se tem que fazer um investimento, a minha análise vai ser: vale a pena apostar? Vale a pena descontinuar? Será que eu tenho que continuar com esse produto? Perfeito? E no contexto dos produtos que são abacaxis, né? A gente vai perceber que esse produto ele tem um baixo crescimento e uma baixa participação. Olha, a análise de mercado, nós vamos chegar aos fornecedores, vamos apresentar que esses produtos eles estão com pouco retorno, tá? Então a gente tem uma tendência a descontinuar com ele, tá? Então só fazendo um breve resumo, né? Toda vez que você pensar em matriz BCG na área da estratégia, lembra o seguinte, que uma matriz BCG ela tem uma gestão de portfólios de produtos. Pensa sempre num cardápio, tá? Quando eu falar em cardápio de produtos estrelas, eles são produtos líderes de mercado, líderes que estão no crescimento. Os produtos com contexto mais voltado para vacas leiteiras, eles são produtos que já estão maduros no mercado já há um bom tempo e eles geram cada vez mais caixa, tá? Aqueles produtos que têm interrogações, eles trazem uma incerteza maior e depende muito da decisão estratégica, tá? E já o produto abacaxi, né, ele tem uma baixa, né, rotatividade do mercado e ele está sendo um candidato a sair do nosso mercado. Nós já estamos analisando para que ele possa ter um contexto de substituição por outros produtos, se assim podemos dizer, tá? Na parte de análise SWOT, eu gosto sempre de trazer a análise SWOT para todos os contextos. Não necessariamente para a área de estratégia, mas a gente pode utilizar ela para a área de recursos humanos, para a área de marketing. Lembre sempre, gente, que a matriz FOFA, que é a sigla da análise SWOT em inglês, né? A matriz FOFA, ela vem basicamente trazendo um diagnóstico interno e externo. Toda vez que eu falo em forças e fraquezas, eu vou analisar o diagnóstico interno. Toda vez que eu tenho oportunidades e ameaças, eu vou buscar conhecer quais são essas variáveis externas que podem impactar positivamente e negativamente a empresa, tá? Então, reconhecer fraquezas da nossa empresa é a gente buscar cada vez mais melhorias. Saber quais são as ameaças externas e quais são as oportunidades
traz para mim uma certeza de que, por exemplo, o governo é o pior concorrente da nossa empresa, né? Então, as oportunidades elas surgem de acordo com o meio ambiente que a empresa está inserida. E a partir disso, se faz necessário que a gente tenha formulação de estratégias para que a gente possa implantar e analisar ao final de um determinado período o que trouxe de melhoria. Perfeito? Quarto item da administração de estratégia. As 5 forças de Porter. Gente, toda vez que falar nas forças de Porter, vamos lembrar sempre de uma análise competitiva setorial. Então, quando eu faço uma análise competitiva setorial, eu vou buscar compreender sobre rivalidade entre os concorrentes. Tem um approach muito grande dentro do mercado onde a gente está inserido. Quando eu falo em análise competitiva setorial, eu tenho que compreender a força que tem o poder de barganha. Então, toda vez que eu falo em poder de barganha, eu tenho que lembrar de informação. A empresa que tem uma informação privilegiada ou antecipada, ela sai na frente. Uma informação, perdão, segundo ponto. Poder de barganha, dinheiro. Toda empresa que tem capital próprio, tem capital de giro, tem um capital, uma reserva, nesse capital de reserva, perdão, nesse capital, uma reserva de emergência, ela tem um poder de barganha, tá? E o terceiro ponto é o aspecto do poder de barganha voltado para o tempo, tá? E dentro das forças de Porter, nós vamos analisar essas ameaças e barreiras que vão ser encontradas. Então, qual é o meu bizu aqui? Foque, gente, em tudo aquilo que vocês lerem, aplicação prática. No ENAD, você vai analisar casos reais, interpretar cenários complexos, propor soluções estratégicas. Então, pensem sempre no futuro com um propósito e uma visão sistêmica para que você possa contribuir para essa empresa na qual você vai trazer aplicabilidade. Compreenderam até aí? Beleza! Vamos falar sobre outra disciplina que está voltada para a gestão de projetos. A disciplina gestão de projetos, ela tem alguns bizus para que vocês possam anotar e lembrar no dia da prova, tá? Então, a gestão de projeto, ela é uma competência essencial para os administradores na modernidade, tá? E tem sido um tema recorrente no ENAD. Compreender o quê? O ciclo e as metodologias. Pronto. Ciclo. Nós temos que lembrar sempre. Tem um início, um meio e um fim. Só que eu tenho que lembrar aqui. Eu tenho o início, o planejamento, a execução, o monitoramento e o encerramento. Então, toda vez que eu falo em escopo, eu estou falando de quê? De planejamento. Toda vez que eu falo em stakeholders, eu estou falando do início, tá? Toda vez que eu falo em objetivo, estou pensando no início. Toda vez que eu falo em controle de qualidade, de prazo, monitoramento. Toda vez que eu falo em implementação, ela está dentro de execução. Professor, e no encerramento, meus queridos, lembrem sempre da entrega do projeto. Ele precisa ser assinado, ele precisa ser validado. A empresa que encomendou precisa devolver o quê? Um feedback. Os prazos foram cumpridos no tempo. O nível de qualidade que está sendo entregue está de acordo com o que foi esperado. Então percebam que
conceitos específicos aí de escopo, tempo, custo e qualidade vão estar dentro, né, dessas questões. E você vai precisar identificar algumas metodologias. Tá? Então, quando eles falarem em PMBOK, fale sempre que o PMBOK, né, ele é um guia de boas práticas que as empresas utilizam para ter um bom resultado. E essas práticas, elas estão dentro de 10 áreas de conhecimento, para que os processos possam se tornar estruturados. Tá? Sempre que eu lembro em boas práticas, gente, eu gosto de fazer um comparativo. Eu gosto de comparar a empresa que faz o sanduíche, por exemplo, Subway, e a empresa familiar lá do meu bairro que vende o sanduíche. Então, qual delas tem as boas práticas bem definidas? E isso são as grandes corporações, elas têm, em sua grande maioria, as boas práticas bem definidas. Só pode montar aquele sanduíche no padrão Subway, no padrão McDonald's. Não pode fugir da ordem de montagem. Não pode alterar um pedido de cliente. Moça, por favor, você poderia tirar a cebola e o tomate e colocar mais queijo? Não pode, senhor. Perfeito? Enquanto que a mulher lá do bairro, né, ela troca o queijo e coloca mais salada. Ela troca a salada e coloca mais uma fatia de queijo. Perfeito? Então você vai observar que existe uma metodologia chamada de Scrum. Tá? Ela vai sempre ter um framework ágil com sprints, né? Um daily meeting e as entregas incrementais. É um segundo tipo de metodologia. Perfeito? Então, toda vez que eu pensar em Scrum, eu vou pensar em um framework que vai trazer justamente esses sprints. Tá? Na metodologia do Kanban, né? Na metodologia do Kanban, a gente vai perceber que essa gestão visual do fluxo de trabalho, ela é voltada com foco em a produtividade contínua. Então, no Kanban, essa gestão ela fica sempre à vista, né? Eu gosto de lembrar 2 pontos no Kanban. Eu gosto de pensar sempre na gestão do fluxo de trabalho do correio, né? Que tem o acompanhamento de todas as encomendas. O segundo modelo que eu gosto de pensar é num computador que toda Secretaria de Fazenda tem para controlar os postos de arrecadação de impostos, por exemplo. Tá? Então, ela vai ter uma gestão visual transparente, apresentando esse fluxo de trabalho, com foco em uma produtividade contínua. Epa, olha, sinalizou aqui no nosso fluxo que o polo lá do interior tal tá parado. Será que aconteceu algum erro? Caiu energia? Né? Está sem funcionário? Deu para compreender, gente? Então, entenda profundamente esses conceitos de escopo, tempo, custo, qualidade, para que vocês possam, né, ter um diferencial competitivo. Busque ler um pouco sobre essas metodologias, né, resolver problemas de cronograma e propor soluções para conflitos de recursos. Perfeito até aí? Então vamos para a terceira disciplina, né, de sugestões. Eu gosto sempre de pensar nas teorias da administração como um contexto em que houve uma evolução naquelas organizações daquela temporada, daquele período.
e gosto de pensar como as empresas são geridas hoje, bebendo um pouco da água do passado. Esse conhecimento histórico e conceitual, né, ele vem sendo cobrado amplamente no ENAD e vocês precisam entender alguns pontos. Eu separei aqui de forma prática 5. No primeiro, quando eu falo de escola clássica, gente, eu tenho que colocar dois sujeitos, Taylor e Fayol, tá? Toda vez que eu falar em Taylor, eu vou colocar sempre a ênfase no trabalho. Perfeito? No processo produtivo, na eficiência. Segundo, toda vez que eu falo em relações humanas, tem que vir na tua cabeça um sujeito chamado de Mayo e o Maslow. Por quê? Porque foram esses caras que, por meio dos seus experimentos, eles trouxeram uma valorização para o fator humano. Eles trouxeram a motivação, eles trouxeram os benefícios, eles trouxeram um melhor clima organizacional, eles trouxeram uma necessidade mais de psicossocial, eles buscaram compreender um pouco mais sobre a formação dos grupos e equipes informais. Perfeito? Terceiro ponto aqui que eu gostaria de que vocês entendessem, né? São aspectos ligados à burocracia, né? Toda vez que falar em burocracia, lembrem do sujeito chamado de Weber, Weber, qualquer um desses, vai da tua pronúncia, tá? E a burocracia, ela vai trabalhar um contexto mais voltado para uma organização formal que trabalha o contexto da hierarquia, de normas, de rigidez, de impessoalidade, da meritocracia. Então, toda vez que houver uma meritocracia, né, nós vamos trabalhar a racionalidade na gestão organizacional formal. Perfeito? São bizus para você ir pegando detalhes sobre cada uma dessas, né, situações. Quarto, no contexto da teoria sistêmica, né, ela vai ter aí um contexto onde é visto a organização como sistema aberto por meio do Bernard Lafley, tá? O Bernard Lafley, ele traz a organização independente de suas partes, com o feedback, um equilíbrio dinâmico com o ambiente, porque ela vai ser vista como um ser humano que tem diversas partes e uma interage com a outra, tá? Mesmo tendo a sua interdependência das partes. E quinto, nós vamos ter os autores aí renomados, né, nos estudos de Burns, Stalkers e Lawrence, né? Então, na teoria contingencial, nós vamos lembrar sempre que não existe uma forma única de administrar. Tudo depende do contexto, tudo depende do ambiente, tudo depende da tecnologia. Então, quando eu falo em contingência, vai depender da situação. Então, de acordo com a situação, nós gestores vamos tomar decisões com base no que nós temos de recursos. Nós temos os recursos em mão, tá? E aí você vai poder tomar decisão de acordo com a situação, de acordo com a contingência, tá? Então, olha que interessante esse bizu final. Relacione essas escolas com os temas contemporâneos de liderança, cultura organizacional, gestão de mudanças, tá? Porque no ENAD você precisará identificar qual é a abordagem mais adequada para diferentes situações gerenciais. Perfeito? Então, para cada tipo de empresa na atualidade hoje, nós vamos ter que correlacionar ela com uma teoria, com uma abordagem dessa. Tudo bem até aí? Muito bem. Gostaria de falar para vocês algo sobre o contexto profissional. Até porque
vocês estão no curso de administração, na reta final, e precisam entender que o desemprego entre os jovens formados está em 13%. Mas nós temos que lembrar, né, que o seu diferencial competitivo, né, a partir do momento que você responde o ENAD, você já atingiu um dos itens para você receber a sua certificação. E o mercado está cada vez mais exigente e seletivo. Então, a empregabilidade de administração, tá? Seja profissionais com bom desempenho acadêmico, certificações, competências técnicas consolidadas, está em cerca de 80% e crescendo cada vez mais. O salário médio inicial nacional, tá? Nacional, nas carreiras de administração em capitais brasileiras, chega a 5.200 em média. Perfeito? Então perceba, o ENAD ele é um passaporte para o diploma reconhecido nacionalmente e isso vai ser uma porta de entrada para o teu sucesso profissional. Empresas valorizam candidatos de instituições bem avaliadas. Então, meus amigos, eu quero fechar com chave de ouro aqui a minha fala, para que você invista na sua preparação como você investiria no seu futuro profissional. Tá? Porque é exatamente isso que você vai estar trazendo, se dedicando alguma hora do seu tempo para o ENAD. É uma hora investida na sua empregabilidade. Tá? E toda vez que você investe na sua empregabilidade, você vai chamar oportunidade para o teu caminho. Perfeito? Então, quero fechar com esse último slide. Ficou um pouco poluído, porque eu fui aumentando a letra para, na apresentação, vocês conseguirem ler, tá, gente? Mas me perdoem pela poluição, se alguns acharam o slide poluído. Então, você representa o futuro da administração da UEMA de Timon. Tá? O ENAD mede muito mais que o conhecimento técnico. Ele mede a sua dedicação, o seu comprometimento, a sua resiliência e o seu amor pelo curso. Você está produzindo em si mesmo um produto que vai ser colocado na estante, nas vitrines do mercado, e você precisa mostrar ao Brasil que Timon tem profissionais de excelência, prontos para transformar, né, organizações, empresas e impactar vidas, gente. Tá? Então nós temos uma meta coletiva. Nosso curso de administração e o campus como um todo está buscando elevar a nota do curso, fortalecer a reputação da UEMA de Timon e abrir portas para as próximas gerações de estudantes. Perfeito? Eu estou falando aqui para alunos, em sua maioria, que estão no último período, mas também estou apresentando esse material para os alunos que estão no primeiro, segundo, terceiro, quarto período, quinto, sexto, tá? Então você precisa compreender que nossa meta é coletiva, tá? O seu compromisso pessoal é estudar com disciplina, participar dos simulados, tirar dúvidas e dar o seu melhor no dia da prova. Pessoal, o nosso apoio ele é incondicional. Pode observar, todos os professores, coordenação e toda a instituição está ao seu lado, oferecendo os recursos possíveis, as orientações e incentivos constantes
para que você possa fazer a sua parte. Sozinho nós vamos rápido, mas juntos vamos longe. Perfeito? Vamos juntos elevar o nome da marca, do branding, da administração Campus Timon, o EMA Timon, tá? Esse é o nosso momento, essa é a nossa oportunidade. Vamos fazer história. Eu quero que você leia aí agora, em voz alta. Vamos lá? 3, 2, 1. Conte comigo, professor. Eita, eu achei que vocês leram muito baixo, gente. Vamos lá? 3, 2, 1. Conte comigo, professor. Viu lá, gente? Obrigado, hein? Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e de vocês que dedicaram esse tempo prestigiando essas orientações que eu venho trazendo aqui para vocês. Um forte abraço, professor Anderson Lopes, do curso de administração da UEMA Timon. Um abraço, gente. Boa prova, hein?